Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá então, mais um, né? Como vocês vão perceber aí ao longo dos nossos vídeos, eu tenho um gosto muito eclético por livro, tá? Todo tipo de conhecimento me interessa, todo tipo de conhecimento eu acho importante. Então eu vou desde um livro simples, com uma linguagem simples, até um livro mais complexo, passando aí por diversas áreas do conhecimento. Se eu tivesse que fazer um dia uma lista com os 10 livros mais importantes que eu já li na minha vida, seria muito difícil para fazer. Mas certamente esse livro, Em Busca de Sentido, ele estaria aí nessa lista, entre os 10 livros mais importantes da minha vida. Apesar de ser um livro pequeno no tamanho, é um livro de 100 páginas, eu já li esse livro faz alguns anos, eu li esse livro acho que 2 ou 3 vezes. E apesar do tamanhinho dele, ele é um livro que tem um profundo conhecimento, uma profunda informação que muda bem assim a forma como a gente percebe as coisas. Talvez eu tenha bastante coisa para falar, se eu precisar vou dar até uma paradinha para poder organizar aqui a sequência, tá? Esse livro ele foi escrito, essa versão que eu tenho ela é do ano de 1984. O nome dele completo é Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Né? Se vocês perceberem a capa, tem um homem aqui à frente e ele está do lado de fora de um campo de concentração. Esse livro ele é uma autobiografia, né? É a história real de um médico, de um psiquiatra famoso, que ele acaba sendo preso durante a Segunda Guerra Mundial, ele, toda a família dele, os amigos dele, os vizinhos, enfim, todo o bairro dele praticamente, eles foram todos presos, primeiro em campos de trabalho forçado, depois em campos de concentração, pelo fato deles serem judeus. Né? Esse livro ele se passa durante o período da Alemanha nazista e da Segunda Guerra Mundial. E como vocês sabem, apesar dele ser um homem altamente qualificado dentro da sua profissão, dele ser um homem importante na sociedade da época, enfim, o nazismo não via isso. Bastava simplesmente que a pessoa tivesse alguma ascendência judaica, né, para se tornar aí um inimigo número 1 do sistema alemão, do governo nazista. E com ele não foi diferente, tá? Então, o nome dele é Viktor Frankl, tá? Escreve assim, um pouquinho diferente como a gente está acostumado, mas se lê dessa forma, Viktor Frankl. Ele passou vários anos nos campos de concentração, tá? Ele perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu um irmão, perdeu a esposa, e ele viu toda a brutalidade com que o governo nazista tratou os judeus, uma brutalidade que fica difícil até da gente compreender que foi algo que aconteceu há pouco tempo atrás, né? É uma coisa tão surreal a forma como aconteceu isso, que a gente não consegue entender como que alguém, em pleno século XX, defendeu uma política de Estado, né, com esse tipo de intervenção, com esse tipo de interferência na vida de um ser humano, né? Então, esse livro ele escreveu depois, obviamente, ele escreveu depois que ele saiu do campo de concentração, bem depois. E ele viu centenas de pessoas serem mortas. Ele mesmo chegou aí várias vezes para a fila do extermínio e sempre por um motivo ou outro ele conseguia ser transferido. Enfim, existia uma certa, por parte dos dirigentes dos campos, existia geralmente assim, eles retiravam alguns prisioneiros que poderiam ajudar de alguma forma ali dentro do seu sistema, o que não minimizava o sofrimento e as privações e as dores e a fome que essas pessoas passavam, né? Ele era um médico, então eles tinham interesse
para que esse médico ajudasse ali naquelas pessoas que estavam ali no mesmo lugar do que ele. Então, ele relata sempre no livro que sempre que chegava o momento dele ir para a morte, de alguma forma eles tiravam ele dessa situação. O que é a coisa mais forte que existe dentro desse livro? Ele percebeu, durante essa experiência, ele viu muita gente morrer e ele viu muita gente que se matou dentro dos campos de concentração, né? O suicídio era algo muito comum, porque a pessoa chegava num nível de degradação humana que a única porta que ela enxergava para pôr um fim nisso era eliminando a própria vida. O que o Dr. Victor ele percebeu? Ele percebeu que aquelas pessoas que tinham, de alguma maneira, ainda sentiam algum sentido em viver, elas conseguiam passar por essas privações, né? Então, o sentido da vida poderia ser, ele viu vários casos. Para alguns era religião. Alguns prisioneiros conseguiam suportar toda aquela pressão, porque ainda tinha um sentido muito grande, a vida ainda tinha um sentido muito grande para eles por causa da religiosidade deles. Outros tinham ainda projetos de vida, sonhos de vida para serem concretizados do lado de fora das cercas. Alguns ainda tinham famílias, né? Poucos ainda tinham familiares que tinham conseguido escapar das prisões. Então, para esses prisioneiros que tinham a família do lado de fora, isso ainda lhes dava um sentido de existência, um sentido de continuar lutando, né? No caso dele, é muito interessante, porque qual foi o sentido? Ele perdeu a esposa, ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu o irmão, ele perdeu todo mundo, ele perdeu a profissão dele, ele perdeu a carreira, ele perdeu tudo que ele tinha. Só que ele tinha um sentido que ainda movia isso. Ele tinha o desejo, ele tinha o sonho de sair daquela situação e continuar trabalhando como médico para ajudar as outras pessoas. A profissão dele era o grande sentido da vida dele, né? E ele dá muito crédito a isso, que foi o que certamente fez com que ele atravessasse toda aquela situação. Felizmente, né, para nossa sorte, enfim, ele conseguiu sair do campo de concentração, a guerra terminou, alguns prisioneiros que sobreviveram saíram daquela situação, ele foi libertado, ele retomou a vida dele, né, na Europa. Ele voltou a trabalhar, voltou a medicar, voltou a fazer aquilo que dava sentido para a vida dele. E esse cara, ele tem uma importância enorme dentro do campo da psicologia, da psiquiatria. O pessoal que é ligado mais com essa área certamente já ouviu falar dele, porque a partir dessa experiência que ele viveu, ele criou uma escola psicológica, vamos chamar assim. Ele criou um campo da psicologia e da psiquiatria que existe até hoje no mundo inteiro, que é usado hoje no mundo inteiro. É um campo que se chama logoterapia, né? O Viktor Frankl, ele é o pai da logoterapia. A logoterapia é como o próprio nome diz, ela é uma terapia que procura desenvolver o logos. Logos é uma palavra em grego que significa sentido, né? Então, os pacientes que procuram esse tipo de terapia, geralmente eles têm uma deficiência de sentido para continuar vivendo. E isso lhes perturba a mente e não permite que as suas atividades rotineiras possam ser concretizadas, a vida se torna algo que não tem mais motivo para ser vivido. E a partir, então, desse método desenvolvido pelo Dr. Viktor Frankl, os pacientes são submetidos a encontrar o sentido da sua vida e passar por cima de todas essas privações que por algum motivo levaram a pessoa por esse caminho, certo? Então é um livro belíssimo, é um livro, como eu disse, pequeno no tamanho, mas grandioso no seu ensinamento, ok? Procure também o seu sentido de vida. Até mais.